Vamos falar de redes sociais para médicos. Porque quando a gente vai estudar sobre redes sociais e o que postar, porque todo mundo está fazendo isso, é uma necessidade, a gente começa a ouvir que tem que mostrar resultado, tem que mostrar aos pacientes, tem que mostrar que você tem um conhecimento, né? Que o médico precisa mostrar movimentação no consultório, mostrar que está fazendo cirurgia, enfim, mostrar várias coisas. E teoricamente a gente vai conseguir mostrar isso com base em comentários, né? Um paciente que diz, nossa, digamos, cirurgião plástico, fez a minha lipo, ficou perfeita, ou, né, tem muita blogueira que tá com o rosto muito bonito e elas ficam e as, né, seguidoras ficam perguntando quem é o teu dermato, porque tu tá lindíssima, e ela vai dizer, é o doutor fulano de tal. E ela marca esse médico. Teoricamente, pelas normas do Conselho Federal de Medicina, quanto publicidade, esse médico não pode postar isso. Ele não poderia repostar essa paciente que faz todo esse elogio para ele. Que é, ao meu ver, uma bobagem, né? Imagina, tu trabalha, faz um excelente trabalho, é um excelente médico, está tendo o retorno, né, de pacientes que estão satisfeitos, que realmente mostram o que tu fez, e a maioria dos médicos nem tem como mostrar o que fez, né, quando está tratando mais de uma doença e não para finalidade estética. Isso é uma forma de trazer pacientes novos, né? De, não quero dizer captar pacientes, porque não é esse o intuito, mas que é também, né? Mas mostrar toda a tua técnica, todo o teu estudo é uma forma de validação e também de reconhecimento, né? Que legal que é ter um paciente dizer, nossa, ele mudou a minha autoestima, ele tá me deixando tão bonita, eu tô tão feliz. Isso eu vejo assim, pelo quando os meus clientes falam, nossa, Rafa, reduziu um monte de imposto, a minha clínica tá indo bem, eu tô tão seguro agora. Pra mim, isso é realmente a minha realização. Eu trabalho pra isso, né? E quero contar uma história rapidinha que aconteceu comigo. Eu, quando eu vou na cidade dos meus pais, o meu pai é anestesista, ele já tem ele vai fazer 50 anos de formado no ano que vem, mas ele ama ser anestesista, ele não para de trabalhar, ele trabalha só alguns dias da semana, mas mesmo assim, porque ele faz, enfim, anestesia mais para crianças, então os cirurgiões pediátricos gostam muito do meu pai, chamam ele. Enfim, quando eu estou lá na cidade, o meu pai não dirige mais. Eu sou a motorista em vez da minha mãe. A minha mãe fica um pouco de descanso, eu fico ali cuidando. Já que são cirurgias às vezes longas, ele fica bastante tempo, não tem que fazer muita correria. Enfim, eu postei esses dias uma foto, eu e meu pai, e falei: quando estou aqui na cidade e tal, eu fico. Eu viro também chofer do melhor anestesista do mundo. Eu, como filha, escrevi o melhor anestesista do mundo, né? E uma advogada, obviamente, comentou: doutora, não pode postar isso, fere as regras do CFM quanto publicidade. Veja, quem postou fui eu. Então, vejamos assim no quais seriam os riscos disso, né? Eu, como filha, postei melhor médico do mundo, melhor anestesista do mundo, enfim. O meu pai, ele não tem redes sociais. Quem tem é a clínica dele, que eles são um grupo de anestesistas. Eu até marquei eles porque eu acho bom, né? Já marquei porque vai que tu precisa de um anestesista e você me segue, vai fazer anestesia com o SAR, né? Com o grupo do meu pai, obviamente isso. Mas eu não pensei que eles nem repostariam isso, porque era uma selfie, eu e meu pai, não tem nada a ver com a cirurgia, enfim, com o slogan deles, nada. Eu só botei para realmente que as pessoas pudessem olhar mais, mas não achei que eles iam repostar. E não era essa a finalidade, não era nenhuma forma de promoção do meu pai, até porque não sou eu, paciente do Dr. Rubens, falando que ele fez uma super anestesia. Não, é a Rafaela, filha do Rubens, totalmente parcial. É óbvio que eu vou dizer que meu pai é o melhor médico do mundo. Isso né? Não é nem concebível pensar de outra forma. Poderia dizer talvez o meu irmão é o melhor ortopedista do mundo. Aí sim. Mas mesmo assim, eu sou totalmente parcial quanto a eles, né? Então, essas regras com certeza têm um discernimento diferente, porque você vai ver, olha, a filha do médico está dizendo que ele é o melhor. Então, não sei se é, né? Tem todo esse apego emocional junto. Agora, se, digamos, o meu pai fez a anestesia para uma cesariana, né? Nasceu o bebê
E daí a paciente, ela fez uma postagem com o nenê, postou o pediatra, postou o obstetra, postou o anestesista. Disse, muito obrigada a equipe toda de médicos, foi sensacional, vocês são os melhores do mundo. Isso, para mim, para mim, Rafaela, acho totalmente normal. Acho que é um carinho do paciente, uma retribuição por todo o trabalho dos médicos. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Agora, eu não sou o CFE, né? E eu preciso te alertar quanto a isso. Quando você faz uma repostagem sobre isso, você tem que cuidar muito. Por quê? Termos como o melhor médico do mundo ou o médico premiado, sei lá onde, isso para o CFM traz aspectos de concorrência desleal e sensacionalismo. E isso é antiético. Então, quando, mesmo que seja um ato de carinho do teu paciente, cuida na hora que ele for postar. O que eu, como advogada, falo? Veja, existem riscos. Existe um risco de o CFM ver isso e fazer uma sindicância contra você? Pode. Chance 20%, né? Então, o que eu sempre digo para os meus clientes? Eu não vou, quando a gente faz análise, né, do WhatsApp, perdão, análise do Instagram, e a gente verifica todas essas formas de publicidade, que a gente trabalha em conjunto com o teu marketing, para deixar tudo regularizado, o que eu digo? Eu não vou dizer, não faz isso, não faz aquilo, mas tu tem que ter noção do risco e a gente organiza de uma forma que esses riscos possam ser reduzidos, porque eu sei como para um cirurgião plástico mostrar às vezes um resultado é importante para trazer paciente, né? E isso é totalmente da estética e do padrão de cada médico. Tem cirurgiões plásticos que dizem: "Não, eu não posto nada. Eu espero o paciente vir e daí a gente faz aquelas simulações que também devem ter cuidado, aquelas simulações que se faz com AI, né? Que isso também tem que ter muito cuidado de como tu mostra para o teu paciente para também não configurar uma promessa de resultado. Isso a gente pode falar em outro vídeo. Mas veja que se para você tá dando resultado trazer esses pacientes são contentes, você tá fazendo uma coisa bonita, né? Não é aquelas loucuras de mostrar tudo como funciona a cirurgia, que isso realmente se você tá falando para médicos é uma coisa, se você tá falando para pacientes é uma forma muito diferente, né? Então, o que a gente auxilia? Posta nos stories, né? Se você vai repostar um elogio ou uma amostra assim de um resultado maior, posta nos stories que tem 24 horas. Mas olha, não diga depois, a advogada falou que pode, porque isso é uma alternativa. Porque se teu paciente tira um print, vai no consultório, mostra para ti e diz: "Eu vi que você fez essa cirurgia na fulana de tal, eu quero igual". E tu diz: "Sim, vai ficar igual". Aí tu tá correndo um risco muito grande, né? Outra coisa que a gente sabe que a maioria das denúncias feitas ao CFM por procedimentos, por publicidade de outros médicos, são de outros médicos, não é do paciente, não. Então você cuida quem está te seguindo, você cuida dos seus colegas, porque às vezes, né, a gente sabe que existe no mundo médico uma concorrência muito alta, então cuida que tu posta, tenha um pouco de senso, né? Que, ao meu ver, a gente tem senso do que postar ou não. Existem alguns médicos doidos que postam coisas absurdas, sim, mas provavelmente não é você que tá vendo meu vídeo. Você tem noção, né? Você sabe até onde ir, né? O que eu quero trazer aqui é que você pode postar, e eu vejo que se isso com a tua audiência tem uma boa comunicação, você tá vendo que tá dando certo, sem seguir coisas mirabolantes, sem falar coisas erradas, né? Sem falar algo que não é comprovado, você tem que ter, né? Tem que ter um senso do que pode ou não pode, mas tem várias coisas que são bem mais chamativas e que podem trazer um risco maior do que você postar um comentário do seu paciente. Lembra que o comentário você reposta, você não vai postar no feed um comentário, tá? Outro ponto que poderiam dizer: "Ai, mas o meu paciente comentou ali, eu fiz uma postagem, meu paciente comentou de uma forma super legal, tipo: "Ai, doutora, adorei a tua consulta", ou algo assim, sabe? Deixa.
né? Porque é espontâneo de uma outra pessoa. Se isso é esporádico. Contudo, se todo dia tu tem vários pacientes que estão ali postando esse é o melhor médico, me salvou, melhor médico, pode trazer um questionamento de, poxa, em todos os posts tem pessoas falando sempre essas coisas? Será que isso não é combinado? Né? Então, se atente a isso. Um ponto que é bem importante que eu vejo que muitos médicos não estão fazendo ainda é sobre colocar RQE e o seu CRM, né? Em todas as suas postagens, você tem que botar quem é você. Então, o seu nome, o seu número do CRM e o RQE. E obviamente que, digamos que você é um médico neurologista, você vai colocar o seu RQE em neurologia. Se você não é médico que fez residência em neurologia ou uma pós-graduação em neurologia e depois prestou, né, a prova para conseguir o título, você não é neurologista, você não pode colocar neurologista, tá? Colocar neurologia já teve problemas com o CFM e eles dizem, você até pode botar neurologia, mas tem que botar em caps não especialista. Quem é que vai botar isso? Isso é um absurdo. Então coloca o teu nome e o teu CRM, ok? E o ideal seria em todas as postagens você botar isso, sempre colocar que essa postagem, se é principalmente de estudos ou você está explicando alguma coisa, é para fins de conhecimento, de informação do paciente, mas que sempre você deve consultar com o médico para verificar se né, esses sintomas se adequam a você, o que que é, né? Nunca você tá prescrevendo nada, você não tá dando consulta de graça nem nada, né? Então, isso toma muita atenção sobre valores, né? Sobre valor de consulta, valor de procedimento, promoções, isso aí, né? Black Friday do médico, nem falar, né? Também sobre se você. Eu sei que a maioria dos médicos não fazem, tá? Mas isso aqui é mais para te alertar algumas questões. Sobre venda casada, também não pode, né? Se você faz um botox, não, se você faz um laser comigo, você também ganha um botox. Eu sei que eu tô trazendo mais aspectos de estética, né? Cirurgia plástica, dermato, porque é mais fácil de mostrar, né? A gente sabe que, mas digamos assim, um psiquiatra, pacote de 5 sessões. Né? Isso parece um absurdo. Mas existem agora os médicos que criam protocolos de atendimento, né? Isso não é mais uma coisa incomum. Então tenha muito cuidado, né? Um gastro, né? Faz a minha consulta e ganha uma endoscopia. Né? Enfim, tô falando absurdos aqui, mas é para vocês terem uma noção do que eu já vi de gente fazendo. Né? Então, sempre tenha cuidado nas descrições, como você se mostra, né? E isso vai com certeza refletir na forma como o paciente te vê, né? Porque a forma como a gente se comunica, como a gente se posiciona, é quem vai trazer também os pacientes que se identificam com essa forma de identidade. Então, seja você, fale da forma, né, como você gosta de falar. Tenha atenção, obviamente que eu sei que médico não tem muito tempo, é mais fácil contratar um marketing que saiba o que fazer, mas olhe o que o marketing está fazendo. Veja, primeiro, até se eles são especialistas na prática médica, né? Tem muito marketing que agora é voltado totalmente aos médicos. E eles já têm um conhecimento sobre a publicidade ética. Né? Então, verifique tudo isso, porque você pode, se fizer uma publicidade irregular, primeiro, sofrer uma sindicância. O que é uma sindicância? É uma investigação para ver tudo o que você faz, tudo o que você fala, né, nas redes sociais e se vê então quais os artigos do Código de Ética Médica e da Publicidade Ética para verificar o que você fez de infração. Né? A partir daí, se constata que sim, você fez uma infração, você não teve defesa na sindicância, você vai passar para um processo ético disciplinar, né? E esse processo pode trazer várias consequências, desde advertência, censura, até no final uma cassação do CRM. Óbvio que isso, até chegar na cassação, demora, né? Realmente algumas, você precisa ter cometido um fato muito grave ou ter cometido várias vezes, ter passado por processos éticos. Isso quer dizer o quê? Pode acontecer, né? Não é uma coisa inevitável de outro mundo. Pode acontecer de você perder o seu CRM, então cuide, né? Porque não vai perder o CRM por causa de uma publicidade, né? Tenha parcimônia, dê uma verificada e vai dar tudo certo.
Eu vou contar só por último um caso de que eu já vi acontecer, que não era sobre o Instagram, era sobre o Twitter, tá? Foi um médico que ele estava atendendo nas UPAs e ele falava livremente no seu Twitter o que estava acontecendo, ele contava a vida dele. E ele foi falar mal de paciente, foi falar mal que o paciente chegou na UPA pedindo atestado. Né? E, enfim, ele comentou, até o relato dele era correto, tá? Isso eu preciso defender ele. Ele relatou tudo. Contudo, o paciente viu. O paciente viu que ele postou, porque o paciente não gostou, que ele não quis dar atestado e foi procurar quem era esse médico. E ele foi então olhar no Twitter, no X, né? E viu que o médico já tinha falado sobre esse atendimento justamente com esse paciente, porque o médico, ele foi totalmente, né, imaturo. Ele falou sobre o paciente, não disse nomes, obviamente, mas ele explicou a situação toda, né, para uma plataforma que é pública. Então, esse paciente se sentiu, né, constrangido, ele não gostou, ele denunciou no CRM e também, né, para o lugar do trabalho, falou nas redes sociais, fez um caos com esse médico. Então, tome muito cuidado até nos teus desabafos, né? A gente sabe que tem muito médico que também faz as suas redes sociais no TikTok, no Twitter, que não é específico para os pacientes, mas é para conversar com outros médicos, conversar com seus amigos. Então, tome muito cuidado, porque quando a gente está falando de um ambiente livre, público, você tem que ter muito cuidado, porque qualquer pessoa pode acessar. Até o próximo vídeo.